Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje meu objetivo aqui vai ser fazer uma atualização dos principais criptoativos. Vou começar pelo Bitcoin e vou falar das maiores criptomoedas, tá bom? Naquele esquema que quem está no canal aí há mais tempo conhece, né? Aquelas análises rápidas de 2 minutos, procurando oportunidades de swing trade, de day trade. Para isso nós vamos usar os tempos gráficos de 4 horas e 15 minutos e tentar não ficar muito na mesma criptomoeda, só mostrar as principais probabilidades, tá bom? Então eu vou começar fazendo essa análise aqui do Bitcoin para vocês pegarem um pouco de como vai funcionar e é isso aí, vamos começar. Depois do Bitcoin a gente vai pro Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS, BNB, Link e Cardano, tá? Essas aí são as que vocês mais me pedem. Vocês já podem deixar nos comentários aí, tanto essas criptomoedas que eu vou analisar de novo mais pro final da semana, quanto alguma que eu não analisei pra gente analisar num vídeo aí mais pra frente, tá bom? Nessa semana ainda. Então, chega de enrolação. Antes de começar aí, não esquece de deixar o like, hein? E vamos pro vídeo. Tá, vamos começar aqui numa análise no 4 horas do Bitcoin. Bitcoin está em tendência de baixa no 4 horas, né? Pelas médias e pela nuvem de Shimoku a gente pode ver. Porém, a gente está lutando por um suporte extremamente importante, que inclusive é o ponto de controle desde lá de outubro, desde o pump da China. Ou seja, é muito importante para mim que o Bitcoin consiga se manter acima dos 8.600. Se ele conseguir fazer isso, a nossa configuração de 1, 2, 3 pode se completar. E essa onda 3 ela pode parar justamente num teste da resistência mais importante no 4 horas aqui que eu vejo que o Bitcoin precisa passar para a gente ir lá testar o topo, para a gente ir lá testar os 10 mil dólares de novo, tá bom? Então, olha só, no 4 horas a região entre os 9.140 e 9.400 é o grande desafio para reversão de tendência, ok? Então, lembrando que no diário a gente está numa situação interessante, a gente está numa região de buy zone, mas no 4 horas a tendência ainda é de baixa, né? A gente está tendo aí mostrando uma força do mercado e vamos ver se a gente vai conseguir romper, tá bom? Vamos agora para o 15 minutos. No 15 minutos, e vai ser rápido assim mesmo, tá, investidores? É menos de 2 minutos por moeda. No 15 minutos, eu posso ver que o Bitcoin também está em tendência de baixa, né? As médias estão aqui vermelhas e a nuvem de Shimoku também. Isso tipicamente é ruim para o preço. Mas por que eu não me desespero nessa situação? Por 2 motivos. Primeiro que a gente está claramente formando um padrão gráfico de continuação da tendência, né? A gente teve uma esticada do preço, a gente está formando uma bandeira de alta aqui, né? Uma bandeira que tende a romper para cima, por isso uma bandeira de alta. E se a gente olhar numa hora, a gente vai estar bem na buy zone, numa hora, em regiões também do Fibonacci. Então, para mim, a situação do Bitcoin é interessante, tá? Detalhe importante que a gente teve algumas armadilhas que podem deixar a gente um pouco mais receosos e para saber mais dessas armadilhas, veja o vídeo mais cedo, tá bom? Mas a situação do Bitcoin para mim é boa, a gente tem mais suporte abaixo do que resistência acima. Eu acho que a gente tem uma boa chance de ir lá testar os 9.140 antes de perder os suportes aqui que vão até os 9.500, tá bom? Mas amanhã a gente volta atualizando. Vamos continuar agora no Ethereum. Todas as análises aqui serão feitas no par Bitcoin, tá? E vamos lá. Ethereum não conseguiu demonstrar a força que a gente queria na última análise, né? E infelizmente rompeu esse triângulo que até podia ser ascendente para baixo. Nesse momento a situação do Ethereum não é nem um pouco boa, porque a gente está em tendência de baixa aqui no 1 hora. No 4 horas, se eu não me engano, a gente também está. Sim, a gente está entrando numa tendência de baixa aqui, ó. As médias já estão vermelhas, a nuvem de Shimoku já ficou vermelha. E eu não pensaria em entradas no Ethereum, tanto no 4 horas quanto para day trade, numa hora, no 15 minutos, se a gente não passar desse região de topo aqui dos 262, tá? Não vai ser fácil passar dali. E se passar, o Ethereum vai sim demonstrar força, que pode fazer ele lá testar regiões aí de 270 e tal, pode ser. Mas, ao meu ver, aqui no momento a situação não é interessante para o Ethereum, tá? Tendência de baixa em basicamente todos os tempos gráficos. E é isso aí, Ethereum não tá rolando. Ripple, vamos para Ripple Bitcoin. Vamos lá. A Ripple também não está demonstrando força, né? E na nossa última análise que a gente tinha falado com vocês, a gente precisava ver ela saindo dessa região aqui, que era uma região de resistência entre as médias, e indo buscar
pelo menos romper essas regiões e transformar tudo isso aqui num suporte, tá? Então, ao meu ver, o 4 horas da Ripple tá muito ruim ainda, a gente precisa passar dessa região dos 27,20. Se passar, a Ripple pode demonstrar força no 4 horas. Mas eu não faria nada se a gente não conseguisse romper essa região e voltar aqui para testar. Seria uma entrada mais arriscada e uma entrada mais conservadora na Ripple, do jeito que ela está volátil, né, e num viés baixista, até em tempos gráficos maiores, como o diário, como vocês podem ver aqui. Eu acho que talvez o mais conservador seja esperar realmente ali ela ficar nos 29,70, por ali, que se ela passar dali, ela tem tudo para continuar essa tendência de alta, porque aí a gente estaria revertendo não só no 4 horas, mas também no diário, ok? Então, no 15 minutos, a Ripple, vamos ver, vamos dar uma olhada nesse volume aqui que a gente deixou, né? Tá. No 15 minutos aqui, eu vejo algumas coisas interessantes, né? A gente tem volumes bem grandes, próximos ao fundo. Interessante, mas eu mantenho aí o que eu falei. Eu acho que a gente não pode pensar em entrada nela enquanto a gente não conseguir vir aqui, pelo menos nessa região, tá? Se a gente conseguir romper e ir lá para os 27,80, 27,70 e depois voltar nos 27,20 ali, pode sim ser uma oportunidade. Por enquanto, eu prefiro ficar fora da Ripple. Vocês podem ver tendência de baixa aí em todos os tempos gráficos, tá bom? Continuando, Bitcoin Cash, 4 horas do Bitcoin Cash, vamos lá. Bitcoin Cash, o 4 horas do Bitcoin Cash, ele realmente está numa região importante no diário, né? A gente está aqui entre 0,5 e 0,618. Olha que interessante, né? A gente foi buscar certinho essas regiões e nesse momento estamos brigando para ver se a gente consegue sair da tendência de baixa, tá? No diário, sim, a gente está com um viés um pouco mais altista, olha só, a gente está nas médias, tá numa... Deixa eu carregar, né? E não tem nem as médias ainda porque é muito novo, mas a gente está nas regiões de 0,5, 0,618, ou seja, a gente está nas médias, tipicamente, né? Não carregou porque não tem 72 dias de negociação no Bitcoin Cash na Binance, tá bom? Pelo menos não depois daquele problema do Bitcoin Cash ABC e Bitcoin Cash SV. Então, no momento aqui, a gente está em tendência de baixa no 4 horas, e apesar de ter realmente deixado fundos interessantes aqui na região 0,618, eu acho que o mais conservador é a gente esperar um rompimento desse ponto de controle em 390. Se romper esse ponto de controle aqui, ele pode dar suporte para a gente, mas de maneira mais conservadora, com maior probabilidade seria um rompimento ali dos 420, tá? Se conseguir demonstrar essa força aqui, pode ser uma ótima oportunidade para ela testar os 450, 460, tá bom? Então, atenção, no momento eu não pensaria em entradas aqui no 4 horas, então, consequentemente, não no 15 minutos, porque a gente está bem numa resistência, tá bom? Continuando, Litecoin. Vamos começar no 4 horas. Litecoin que está numa situação parecida, né? O Litecoin está na região de 0,5, 0,618 de Fibonacci, mas com um plus. A gente tem um grande suporte nessa região que já foi testado 1, 2, 3 vezes. E até com um volume bem interessante nesse fundo aqui, né? Então, eu acho que a Litecoin está numa situação interessante aqui, pensando no 4 horas a gente está em tendência de baixa, né? Mas a gente olhar o diário, com certeza a gente vai estar numa situação muito legal, olha só. Bem próximo à média 72, bem na nuvem de Shimoku, abaixo de suporte. Então no diário eu acho que é uma boa oportunidade na Litecoin. No 4 horas tá um pouco indeciso ainda, né? Tá um pouco indeciso, então talvez o mais conservador seja esperar uma confirmação desse rompimento aqui pra gente pegar o preço lá nos 70 e poucos, tá? Vamos olhar no 15 minutos? No 15 minutos a gente já está em tendência de alta, né? A gente já está em tendência de alta, a gente até fez uma armadilha aqui, olha só. O que só corrobora ainda mais para essa tendência de alta, né? No momento aqui, eu acho que se a gente conseguir romper esse topinho no 70-20, pode ser uma boa oportunidade, tá bom? Porque o que aconteceu aqui? A gente rompeu essa linha de tendência, né? Mas detalhe, a gente não rompeu com força, né? Tipicamente a gente tem que ter um rompimento forte para o preço demonstrar força e depois a gente pegar um pullback. Só um rompimentozinho assim não dá entrada pra gente.
E nesse momento a gente teve sim um rompimento forte. Aqui poderia ser um ótimo pullback, olha só, nas médias. E estamos em tendência de alta. Eu aguardaria esse rompimento do 70-20 ali, que pode ser uma boa entrada, tá? Não que agora não seja. Para day trade já é uma boa entrada, com um stop curto ali na região assim dos 67,80. É só realmente para ser mais conservador, tá bom? Continuando, depois da Litecoin é EOS. EOS BNB Link Cardano. EOS. Vamos lá na EOS, 4 horas primeiramente. Vamos lá. EOS no 4 horas, tendência clara de baixa, né? A gente vê um volume interessante de fundo aqui, olha só, 2 volumes bem interessantes de fundo. Então eu estou de olho na EOS. E quando que a gente pode pensar em entradas? Quando a gente conseguir romper essas resistências aqui, tá? Se a EOS conseguir demonstrar força para mim, vier aqui e retestar essa região dos 43,70, para mim vai ser uma ótima entrada, tá bom? Lembrando que mais conservadora seria aqui nos 45,60, tá? As duas, para mim, se demonstrar essa força, vão ser ótimas entradas na EOS. Por enquanto, apesar desse volume que me mostra que sim, a gente pode ter uma demonstração de força aí dos compradores, eu ainda não entro porque está em tendência de baixa, tá? Nos 15 minutos, podemos ir aqui nos 15 minutos para dar uma olhada no que está acontecendo, para day trade. Para day trade a gente está numa situação de consolidação, né? A gente não sabe para onde a gente vai. E para day trade eu aguardaria que pelo menos a gente conseguir demonstrar força e ficar acima dos 41,60, acima desse topinho aqui que a gente deixou, tá bom? 41,70, 80 ali. Pode sim ser uma oportunidade interessante com stop curto. Talvez aqui nesse fundinho nos 40, talvez até, 40, 90, né? Talvez até de maneira mais conservadora abaixo do ponto de controle aqui nos 41,10. Duas opções aí. Se demonstrar essa força, acho que é uma boa oportunidade. Mas lembrem-se, uma operação de day trade, o stop tem que ser curto. Para uma operação de swing trade, a gente tem que esperar uma confirmação um pouco maior, que são aqueles 2 pontos que eu falei com vocês. E não custa lembrar, né? O ideal é sempre que a gente opere com swing trade e day trade apontando para o mesmo lugar. Porque se a gente entrar aqui com um day trade agora, a gente vai estar entrando num ponto de resistência no 4 horas. Então é sim uma oportunidade de day trade, mas não tão boa quanto seria se a gente estivesse com swing trade também apontando para cima, tá bom? Continuando, BNB. Espero que esteja dando para pegar aí as análises. A ideia é realmente fazer análises um pouco mais rápidas, assim, mais fluidas, para a gente conseguir passar por todas de maneira que todo mundo ter a sua criptomoeda analisada, tá bom? Mas vamos lá. BNB tá fazendo aqui bem parecido com o que a gente tinha pensado, né? A gente caiu até um pouquinho mais do que seria o ideal, mas a gente foi aonde? A gente foi justamente no ponto de controle, né, investidores? E é por isso que muitas vezes eu falo com vocês que as regiões de Fibonacci sim são importantes, mas o que realmente vai parar o preço é o VPVR, é onde as pessoas compraram e venderam. Isso é muito mais forte do que qualquer indicador técnico de VPVR, de Elliott, que seja. Olha só, a gente passa 0,5, passa 0,618 e vai certinho bater em 0,786, que é coincidentemente o ponto de controle. Então, sempre use o Fibonacci de acordo com o VPVR e onde as pessoas compraram e venderam, tá bom? Então, o 4 horas aqui dela, para mim, tá interessante. A gente formou um padrão em V legal aqui. Inclusive, acho que deu uma oportunidade aqui no 4 horas para entrar, né? Vamos ver. Sim, deu uma boa oportunidade de entrada aqui no 1 hora, olha só. Nem lembro se a gente fez isso aqui. Eu acho que a gente fez isso aqui na live, né? E aconteceu certinho, né? Acho que aconteceu certinho o que a gente estava pensando. E no momento aqui, já que a gente deixou volumes grandes nos topos aqui, olha só, tanto aqui quanto aqui, eu esperaria uma confirmação de força da criptomoeda, dela conseguindo passar aqui dessa região e se mantendo acima dos 231. Pode ser sim uma oportunidade. Por enquanto, eu não vou me aventurar nela, mesmo ela estando em tendência de alta aqui no 1 hora, por causa dos volumes, tá? No 15 minutos, podem ver que a gente já está entrando numa tendência de baixa, o que não é bom, né? O que não é bom, então aguarde o rompimento aqui dos 231 desses topinhos aqui, tá? Pois da BNB é
Link e Cardano. Link. Vamos lá. A Link... Pô, a Link continuou subindo, né? Incrível. Incrível a Link, né, investidores? Mas vamos lá. Qual que era a última análise aqui, né? Se não me engano, a gente estava por aqui nesse topo e falou com vocês que a gente precisava de um pullback, né? A gente nunca pode comprar uma criptomoeda tão esticada assim. E a gente deu algumas opções, né? 0,382, 0,5, 0,618, sendo que para mim a melhor era 0,5 aqui, né? Essa região aqui. Só conseguiu pegar quem foi o mais arriscado, né, no 0,382, e é por isso que muitas vezes eu falo também para vocês que é bom escalonar, colocar um terço em 0,382, um terço em 0,5 e um terço em 0,618, ou até mesmo fazer com pesos diferentes, né, tipo assim, aqui para mim o 0,382 era importante, olha o suporte, o 0,5 também era importante por causa desse suporte, mas o 0,618 nem tanto, então você pode alocar pesos diferentes aí, para fazer as suas compras de acordo com a estratégia aqui de voltar às médias, voltar aos pontos de Fibonacci, tá? Nesse momento, novamente estamos muito esticados, então não podemos fazer nada, tá? Mesmo que o preço continue a subir, a gente não pode fazer nada, tem que aguardar ele voltar pelo menos na média 34, como ele fez aqui, tá bom? Então 15 minutos, deixa eu pegar o 15 minutos, vamos ver o volume. 15 minutos a gente está fazendo volumes de topo aqui agora, né? Então realmente nem cogitaria a entrada na Link agora, muito perigoso nesse momento, eu até pensaria em realizar, tá? Porque a gente tá com volumes muito fortes aqui nesses últimos candles e realizar pelo menos, quem sabe, para pegar um pullback no 15 minutos aqui nas médias. Mas, de maneira alguma, é recomendação de short isso, tá? É recomendação para sair de uma operação vencedora, nunca para você shortar tentando adivinhar um topo assim numa tendência de alta, tá? Continuando, depois da Link, ADA Cardano, a última. Vamos lá. ADA Cardano, que infelizmente também não demonstrou força, né? Estava pensando aqui que ela poderia demonstrar essa força para dar uma entrada para a gente aqui nessa região e não conseguiu. Está em tendência de baixa no 4 horas e tem uma resistência muito grande entre os 600 e os 620, tá? Então, talvez no 4 horas o ideal seja esperar esses 600, 620. No 15 minutos, eu posso ver aqui que... pois é, infelizmente não conseguimos, né? Eu posso ver aqui que a gente está tentando ficar acima de suportes importantes, tá? Então, talvez, se a gente conseguir romper essa região e voltar aqui para testar, pode dar um bom day trade para a gente, mas o alvo não pode ser muito grande, né? Porque a gente viu que no 4 horas tem uma forte resistência nos 600. Então, eu pensaria sim, se a gente conseguir romper essa região dos 565, entrar, depois, obviamente, de voltar nas médias. Se você não viu o vídeo das médias, ver a estratégia de rompimento, né? Acho que foi anteontem ou ontem. E se voltar aqui, eu acho que pode dar uma boa oportunidade de day trade, tá? Mas para swing trade, eu acho que talvez seja um pouco mais prudente a gente esperar os 600, apesar de que a gente sim tem muito suporte nessa região que a gente está agora na ADA, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, era topos anteriores, olha só, é um suporte bem interessante. Mas é mais conservador esperar passar as resistências, né? Mas então, investidores, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E é isso aí. A gente volta, deixa todas essas dúvidas, críticas, sugestões e pedidos de altcoins, tá? Tanto das que a gente não fez hoje, quanto as que eu fiz e você quer que eu faça de novo essa semana ainda. Então é isso, um forte abraço e até a próxima.